O transtorno de personalidade borderline não é simples de identificar, porque mais do que sintomas, o que aparece é uma forma de funcionar marcada por relações intensas, uma dor emocional profunda e estratégias de enfrentamento que nem sempre ajudam, mas fazem sentido diante da história daquela pessoa. Nesse vídeo nós vamos nos aprofundar nesse transtorno do cluster B, que é um dos mais estudados e com maior quantidade de evidências para tratamento. Mas antes, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Andressa Juliana e aqui falamos sobre transtornos de personalidade, com profundidade, sem sensacionalismo e sempre com base em evidências científicas. Se esse é um tema que te interessa, já se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Aqui nesse vídeo nós vamos usar o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, a última versão, para que a gente possa ir lendo critério por critério e eu vou explicando cada um deles para você. De acordo com o DSM, o transtorno de personalidade borderline corresponde a um padrão difuso de instabilidade das relações interpessoais, autoimagem e afetos e de impulsividade acentuada, que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos. O que vale ressaltar sobre esse parágrafo é que geralmente os sintomas já podem ser percebidos na adolescência e pioram na vida adulta, ou então o paciente já consegue preencher todos os critérios diagnósticos na adolescência. Então, o paciente não precisa ser maior de idade para que ele receba um diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. Adolescentes também podem ser diagnosticados. De acordo com o DSM, o indivíduo precisa apresentar 5 ou mais critérios diagnósticos e nós vamos ler um por um. Esforços desesperados para evitar abandono real ou imaginado. Esses esforços eles podem se manifestar por diferentes comportamentos, como frequentes tentativas de agradar em excesso, evitar dizer não, se sujeitar a situações ruins para manter o relacionamento, ou até evitação total de relacionamentos. Isolamento social, busca por manter muitos relacionamentos, mas todos superficiais, ou o que é mais percebido, são tentativas de controle do parceiro para evitar esse abandono. Nós devemos ressaltar que esse abandono é uma perspectiva alinhada com a realidade ou imaginada pelo paciente, ou seja, ele pode pensar que será abandonado e então reagir de acordo com isso, não precisa de uma situação real acontecendo. Outro critério: um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e intensos caracterizado pela alternância entre extremos de idealização e desvalorização. Aqui nós vamos definir melhor as coisas. Idealização significa ver alguém como perfeito, como indispensável, colocar essa pessoa em um pedestal. Já a desvalorização se trata de ver alguém como ruim, inútil, completamente indispensável. É normal que todas as pessoas idealizem ou desvalorizem alguém em algum momento. Isso não é necessariamente um problema. Mas a questão aqui é que as pessoas com sofrimento borderline, elas tendem a alternar entre esses padrões em um mesmo relacionamento, em todos os relacionamentos, ou às vezes no relacionamento com o que chamamos de pessoa preferida. A pessoa preferida ou favorita é o que nós observamos clinicamente como aquele relacionamento que tem um papel central na vida do paciente. E nesse relacionamento, geralmente ele tende a alternar mais entre esses padrões de idealização e desvalorização. Lembrando que não se trata de um critério diagnóstico, né, a questão da pessoa favorita, mas é algo muito observado entre os clínicos. Lembrando também que este padrão de alternância entre idealização e desvalorização pode e com frequência acontece com o terapeuta também. O seguinte critério: perturbação da identidade, instabilidade acentuada e persistente da autoimagem e da percepção de si mesmo. Aqui, em geral, a pessoa com sofrimento borderline, ela tende a ficar confusa sobre a própria personalidade. E, geralmente, elas tendem a buscar no ambiente diretrizes sobre como devem pensar e agir. Essa confusão ela pode surgir da dificuldade ou incapacidade de se conectar com outras pessoas. Sem relações estáveis, a pessoa acaba definindo quem é com base em cada situação, o que faz com que a sua personalidade mude o tempo todo e pareça muito instável.
quase como se a pessoa não tivesse memória de outros momentos e que aquele momento ali fosse visto como um todo. Próximo critério, impulsividade em pelo menos 2 áreas potencialmente autodestrutivas, por exemplo, gastos, sexo, abuso de substância, direção imprudente, compulsão alimentar. Aqui nesse critério nós não incluímos comportamentos ou ameaças suicidas porque já há um critério específico para isso. Devemos lembrar que, diferente do transtorno bipolar, que também tem esse mesmo critério, aqui não é episódico, é relativamente estável na vida do paciente e não é acompanhado de sintomas de mania. Geralmente, os comportamentos impulsivos no transtorno de personalidade borderline são maneiras problemáticas que a pessoa encontra para diminuir ou se distrair do sofrimento emocional. Próximo critério, recorrência de comportamentos, gestos ou ameaças suicidas ou de comportamento automutilante. Esse critério é bem autoexplicativo e precisamos lembrar que ele é opcional. Às vezes os clínicos têm crenças de que o paciente borderline sempre vai ter comportamentos suicidas, comportamento automutilante e não. Há muitos quadros onde o paciente não atende a esse critério. Instabilidade afetiva devido a uma acentuada reatividade de humor. Vamos pensar o seguinte para entender melhor esse critério. Pacientes com desregulação emocional generalizada tendem a apresentar as seguintes características: alta sensibilidade emocional, onde essas pessoas acabam reagindo de imediato a situações que podem ser relativamente simples para outras pessoas, ou alta reatividade emocional, que é quando a pessoa sente emoções mais intensas do que as outras pessoas, ou o retorno lento ao estado basal, que é quando a emoção ela demora mais tempo para passar. Essas pessoas elas não têm dificuldades para regular apenas a emoção em si, como o medo, raiva, a culpa, mas todo o conjunto de reações que acompanha essa emoção, como por exemplo os impulsos e os pensamentos. Só para fazermos um link até aqui. Essa percepção que a pessoa tem de falta de controle das próprias emoções leva ela a ficar mais vulnerável ainda às reações emocionais. E isso piora a situação. Imagina que você tenha um dia cheio, com muitas atividades, e que você não consegue prever como estará o seu humor. É difícil, né? Os indivíduos tendem a sentir que o seu desempenho ele depende disso, o que torna tudo muito imprevisível para eles. Sentimentos crônicos de vazio. Lembra daquele critério que abordamos que a pessoa busca no ambiente qual é a diretriz sobre como ela deve se sentir, pensar e se comportar? Pois então, isso leva com que essas pessoas aprendam a se reconhecer pelos outros, o que vai aumentar essa sensação de vazio crônico. Esse critério ele é bem claro e fácil de avaliar. A maior parte dos pacientes borderline respondem sim quando você pergunta se eles têm uma sensação crônica de vazio. Raiva intensa e inapropriada ou dificuldades para controlá-la. Esse critério aqui ele é um pouquinho polêmico. De acordo com a Marsha Linehan, que é a criadora da abordagem com o maior número de evidências para o tratamento desse transtorno, esse critério tem mais relação em como os outros enxergam intenção agressiva nos comportamentos dessas pessoas do que a raiva ser uma emoção especificamente difícil para esses pacientes. Todas as emoções são difíceis de regular para um paciente borderline. Algumas um pouquinho mais, ainda assim a raiva não é uma emoção que se torna um critério específico para todos os pacientes. E nós ainda observamos, inclusive, que para alguns pacientes ocorre a inibição total da raiva, ideação paranoide transitória associadas a estresse ou sintomas dissociativos intensos. Aqui, esses sintomas podem ser percebidos por pensamentos paranoides passageiros, no qual a pessoa acredita que está sendo perseguida, enganada, traída de alguma maneira, mas eles são breves, passageiros e geralmente o paciente tem algum insight acerca deles. Episódio de dissociação, no qual a pessoa se sente desconectada do próprio corpo ou da realidade. Episódios de desrealização, que é onde a pessoa sente que o mundo ao redor não é real. E episódios de despersonalização, que é quando o indivíduo se sente estranho consigo mesmo, quase como se ele estivesse se vendo de fora do próprio corpo. Lembrando que para pacientes com sofrimento
comportamento borderline, esses sintomas tendem a ser passageiros e tendem a acontecer diante de emoções avassaladoras ou então de momentos de estresse, principalmente relacionados ao estresse pós-traumático muito intenso. Finalizamos então todos os critérios. Entre todos os transtornos de personalidade, certamente o transtorno de personalidade borderline é o mais estudado e com um tratamento aí mais consistente. Mas essa visibilidade maior que esse transtorno ganhou, ele acaba acarretando em um risco de se tornar um rótulo fácil para qualquer comportamento intenso que o clínico não entenda muito bem. Justamente por ele ser tão falado, tão citado aí nas redes sociais, é uma responsabilidade nossa, como psicólogos, de olhar com mais profundidade para esses casos. Se esse conteúdo foi útil para você, não se esqueça de avaliar o vídeo aqui embaixo e de me seguir lá no Instagram, porque daí o nosso contato fica mais próximo.